Olá, turminha do quarto ano, tudo bem? Olha eu aqui de novo, mas hoje nós vamos de história e o conteúdo a ser trabalhado hoje será a construção da história. Prestem bastante atenção, fiquem atentos e eu espero que ao final desse vídeo, dessa aula, vocês possam resolver as atividades com facilidade, tá bom? Vocês já ouviram falar em detetives? O que eles fazem como trabalho? Já, né? Na sala de aula vocês ouviram falar de Sherlock Holmes. Vocês ouviram falar do roubo das galinhas. Na verdade, os detetives, eles procuram desvendar mistérios. Mistérios que aparentemente ninguém sabe como aconteceram. E para isso, eles buscam qualquer coisa que possa levá-los à solução dos casos. Assim também é o trabalho do historiador. O historiador, ele busca desvendar o passado através dos sinais, dos vestígios, das pistas que são deixadas de geração para geração. Para quê? Para que a história do passado possa ser conhecida, revelada para as pessoas no agora, no presente, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre os registros históricos, que são fontes importantíssimas para que o historiador possa desvendar o passado. Na verdade, as fontes históricas são documentos que permitem ao historiador recontar e interpretar os fatos passados e reconstruir as suas histórias. Então, são as fontes históricas que ajudam, auxiliam o historiador a descobrir como viviam as pessoas no passado. E são muitas as fontes históricas. Nós vamos ver hoje vários exemplos de fontes históricas. A importância das pistas. Os registros deixados pelos seres humanos que viveram em outras épocas fornecem pistas sobre o passado. Aí nós temos duas imagens. A primeira imagem dos chineses, uma marca deixada pelos chineses, e a segunda imagem deixada pelos egípcios. Na verdade, antigamente, os povos antigos, não tinham, lá na pré-história, o domínio da escrita. Então deixavam os sinais, os símbolos, os desenhos marcados aí para poder contar, revelar as suas histórias. A primeira imagem vai mostrar, é uma representação gráfica que vai mostrar símbolos criados pelos chineses há milhares e milhares de anos. Eles podem representar coisas e ideias. A segunda imagem são os hieróglifos, que são conjuntos de sinais criados pelos antigos egípcios para registrar sua história e suas práticas religiosas, tá? Os tipos de fontes históricas. Nós temos as fontes escritas. As fontes escritas surgiram no final da pré-história. Na verdade, é a escrita que vai marcar o final da pré-história e o início da construção da história, que é o nosso conteúdo de hoje. E as fontes escritas podem incluir vários tipos de documentos: cartas, registros de cartório, livros, cadernos escolares, jornais, blocos de receitas, agendas, diários e bilhetes. São muitas fontes escritas. Na verdade, hoje é muito fácil encontrar um documento escrito, hoje é muito fácil encontrar uma agenda, um bilhete, mas antigamente não. Antigamente, quando não existia ainda a escrita, os povos antigos deixavam outros sinais, outras fontes para mostrarem as suas histórias, as suas vivências coletivas. Além das fontes escritas, nós temos também as fontes materiais, que são os objetos. Objetos concretos como armas, ferramentas, esculturas e enfeites que podem ser chamados de fontes materiais.
Aí nós temos alguns exemplos, né, de ferramentas, de enfeites, né, de objetos que são considerados fontes materiais. A primeira imagem, por exemplo, vai mostrar um instrumento usado para a contenção e tortura dos escravizados no Brasil. Antigamente, muitos escravos ficavam presos, né, nessa espécie aí de armadura, ficavam presos durante alguns tempos, e aí os barões utilizavam esses instrumentos aí para poder castigar os negros. Um outro instrumento que está mostrando aí é o ferro, é um ferro antigo, e outros instrumentos, né, que são antigos e que servem como fontes materiais. Aí o historiador, ele, com o auxílio também de outros profissionais, né, o arqueólogo, o paleontólogo, o historiador ele vai observar, avaliar essas fontes para poder entender a história, tá bom? Quem faz a coleta, quem busca, né, essas fontes, na verdade, são os arqueólogos, os paleontólogos. E aí o historiador ele vai fazer o estudo dessas fontes para poder descobrir a história. As fontes visuais ou iconográficas. Iconografia é a representação por meio de imagens, então são fontes imagéticas. Portanto, também chamadas de visuais, são as que apresentam desenhos, pinturas, fotografias, filmes, gravuras, obras de arte. Então, as fontes visuais são aquelas que a gente consegue visualizar, né? São as imagens, na verdade. E aí nós temos alguns exemplos. Nós temos aí um exemplo de uma imagem que representa, né, uma pintura rupestre, uma pintura que foi feita para mostrar coisas do cotidiano daquela época, os animais, as pessoas, a caça, né? E temos também ao lado uma foto antiga para mostrar como era a representação familiar antigamente. Observando essa foto aí, dá para perceber que era uma família que tinha uma boa condição social. Primeiro porque foto, naquela época, né, antigamente, foto era objeto de luxo. Não era todo mundo que tinha condições de tirar uma foto, mesmo assim no preto e branco. E também as roupas, né, roupas luxuosas aí, todo mundo arrumado. As roupas aí revelam também que a imagem trata, né, mostra uma família que tinha uma boa condição, tá? Também existem as fontes orais e sonoras. As fontes orais, elas são fontes faladas. Então, são os relatos, as línguas, as músicas e brincadeiras transmitidas oralmente de geração para geração. As lendas, por exemplo, são fontes históricas que estão incluídas na tradição oral de inúmeras culturas. Dizem que quem tem a arte de falar, né, quem tem a arte de contar histórias, de revelar casos, tem uma boa retórica. É uma palavrinha que surgiu lá na África, né? E que veio, se propagou até os dias atuais. Então, quem tem o dom de falar, de contar histórias, né? Tem uma boa retórica. E aí, nas imagens, a segunda imagem, por exemplo, vai mostrar um cotidiano lá da África, uma vivência lá da África, né? Aí os profissionais da retórica ficam dias e dias contando histórias. Então, essa pessoa, né, que tem essa habilidade é porque ele é bom em retórica, tá? Então, as fontes orais são as entrevistas que vocês fazem nos trabalhos de geografia, história, principalmente,
As fontes orais são as músicas cantadas, né? Os casos, os relatos, são fontes faladas. No Aprendendo Mais, lá na página 9, vocês vão ler um trecho, uma carta que foi escrita, tá? Na imagem aí a carta ficou tão pequenininha, né? Mas vocês vão ler uma carta, um registro escrito, o primeiro registro escrito dos portugueses, revelando o que encontraram aqui quando vieram, né, colonizar o Brasil. Então, ó, chegando aqui no Brasil, com toda a sua esquadra, Pedro Álvares Cabral, né, com todo o seu grupo, percebeu, observou o que tinha aqui no nosso território brasileiro, e aí Caminha era o responsável por registrar registrar os acontecimentos, né? Então ele escreveu essa carta aí e enviou a Portugal, a coroa portuguesa, para mostrar como era caracterizar o território brasileiro. Eu vou ler para vocês aqui, vou abrir um módulo aqui, fica mais fácil a leitura, porque aí a imagem ficou bem pequenininha. Então vamos lá, acompanhe aí, por favor, lá na página 6, no Aprendendo Mais. Esta terra, Senhor, haverá nela bem 20 ou 25 léguas. De ponta a ponta é tudo praia redonda, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender dos olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela até agora não pudemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro. Nem o vimos, porém a terra em si é de bons ares. As águas são muitas e infindas, e em tal maneira é grandiosa que, querendo aproveitá-la, tudo dará nela, por causa das águas que tem. É um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, né, que foi escrita para ser enviada a Portugal, a coroa portuguesa, para mostrar, falar, caracterizar o território brasileiro. Tá bom? Então, assim, o que vocês vão fazer nessa atividade aí? O primeiro registro do Brasil, o primeiro documento escrito para retratar como era o território brasileiro, foi essa carta aí, que foi enviada, né, à coroa portuguesa. E aí, gente, na questão 1, que vai dizer o seguinte: sabendo que a certidão de nascimento é considerada o primeiro documento escrito produzido sobre a vida de uma pessoa, explica o motivo de a carta de Pero Vaz de Caminha ser conhecida como a certidão de nascimento do Brasil. Então, o primeiro documento que nós temos é a certidão de nascimento, né? O primeiro documento que nós temos ao nascer, depois de nascer, é a certidão de nascimento. Essa carta que foi enviada a Portugal também foi o primeiro documento registrado aqui, falando sobre o território brasileiro. Então, você vai escrever isso aí. Por quê, né? Explica o motivo de a carta de Pero Vaz de Caminha ser conhecida como a certidão de nascimento do Brasil. É a certidão por quê? Foi o primeiro documento, tá bom? Questão 2. Os indígenas, diferentemente dos portugueses, não possuíam documentos escritos. Como você imagina que eles preservavam a história deles? Os indígenas não tinham documentos escritos. Então, como eles preservavam? Passando de geração para geração, passando de um grupo para o outro, né? Aí vocês vão lembrar das outras fontes,
Será que os indígenas preservavam a sua história usando a fonte oral, a fala, os relatos? Vocês vão escrever aí na questão 2. E além disso, vocês vão seguir com as atividades aí, respondendo, né, as atividades das páginas 9, 15 e 16, tá? Até a próxima aula, um abraço virtual, fiquem todo mundo bem, todo mundo em paz, tá bom?